Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações. Que Jesus seja revelado, que o Senhor seja conhecido por todos nós. Que Deus nos dê de fato ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer, o que o Espírito diz às igrejas. Abençoa-nos, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir e deixar aberta a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Tudo bem. Tudo bem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É interessante que muitos têm, em nossos dias, trazido interpretações. Muitas vezes essas interpretações criam mais alvoroço e confusão do que esclarecimento dentro da igreja, mas tem havido um interesse maior sobre os temas escatológicos, notadamente sobre o livro de Apocalipse em nossos dias. O livro de Apocalipse é um livro sumamente consolador e encorajador. Se eu poderia dizer dois grandes objetivos, eu usaria justamente essas duas palavras: consolar e encorajar. Há uma igreja que vivia nos seus dias uma dura, uma severa perseguição. Essas palavras são dirigidas para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer alívio àqueles que sofriam por causa do Evangelho. Não somente isso, mas para trazer fortalecimento, encorajamento, ânimo para as pessoas que precisavam seguir em frente, prosseguir, caminhar. Os dias em que esse livro foi escrito e que chegou àquela igreja, a igreja do primeiro século, a igreja de Jesus Cristo, uma igreja sofrida, sobrecarregada.
Vivemos dias em que há dificuldades. Mas muitas vezes as dificuldades, elas antecedem um momento extraordinário de bênção e de maravilhas na nossa vida. Não foi por outro motivo, senão para que Deus fosse glorificado, que muitos passaram por situações difíceis, que estavam antecedendo a sua bênção. Como o próprio apóstolo Pedro, antes da pesca maravilhosa, viveu uma noite inteira sem conseguir absolutamente nada. Por vezes, nas nossas vidas ocorre a mesma coisa. Parece que há, tipo, o mover de uma grande tsunami de glória, uma tsunami de bênçãos. E como na tsunami existe um recuo gigantesco das águas, ao ponto de as pessoas ficarem surpreendidas, que parece que algo, que o mar está se esvaziando, mas é porque virá uma grande onda. E também em nossas vidas, um tsunami não destruidor, um tsunami abençoador, um tsunami de bênçãos. Parece que há aquele recuo. E muitas pessoas, nesse recuo das águas, nesse recuo das bênçãos, essas pessoas ficam extremamente abaladas, extremamente desoladas, para não dizer até mesmo desorientadas. Foi citado aqui Ruth. Ruth e Noemi chegaram à cidade, que era a cidade de Noemi, e chegaram àquela cidade depois de tantas dificuldades, de tantas difíceis adversidades em sua vida. As duas ali chegam, a cidade inteira se comove com aquelas duas mulheres. Elas fizeram toda uma jornada, todo um retorno. Tinham perdido tudo em suas vidas. Perdido o esposo, como o caso de Noemi, perdeu o marido, perdeu os filhos. Ruth também perde seu esposo. E elas assim, essas mulheres chegam àquela cidade. Sabemos a história de Ruth, que Ruth sai a recolher espigas, como era a tradição e a lei do Velho Testamento, que as espigas que caíssem pelo caminho deveriam pertencer aos necessitados, aos empobrecidos e ao estrangeiro. E ela, sim, estava incluída em tudo isso. E ali ela caminha, e Boaz, vendo-a e perguntando a respeito dela, quem era aquela moça que ali estava. Havia tantas pessoas, haviam tantos indivíduos, mas os olhos de Boaz caíram sobre Ruth. Há tantas pessoas, mas os olhos de Jesus estão sobre você. Jesus está olhando a você. Jesus te vê como Boaz, eu creio que viu algo de diferente que o fez questionar quem é ela. Inteirando-se de quem era, começou a favorecê-la. Disse aos servos que recolhiam as espigas: deixai cair espigas. Sabe, muitas vezes você pode pensar que é a tua boa sorte, mas não é a boa sorte.
é o favor de Deus para contigo, é o amor. Aliás, a palavra favor, que é a palavra graça, e a palavra amor na língua hebraica, elas são palavras correlacionadas. A graça é um ato de amor. Sem amor não existe graça. Por isso a Bíblia, mesmo no Novo Testamento, falando-nos sobre o ato mais gracioso em nossas vidas, que foi a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus que se fez carne, por amor a nós. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Graça e amor estão relacionados. Ruth caminhava por todo aquele campo. Ruth estava naquele campo contando com o favor dos servos e das servas de Boaz. E ela jamais poderia imaginar, nem os servos poderiam imaginar, que ela seria dona, senhora daquele campo. A Bíblia nos diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. É verdade que nós caminhamos, é verdade que nós andamos e não temos consciência do que o Senhor está reservando para nós. O teu estado futuro será tão distinto do teu estado presente. O estado presente de Ruth é no estado de necessidade, é no estado de luta. Ela buscou coragem, buscou forças, buscou ânimo para seguir em frente, para fazer tudo o que deveria fazer. Faltava-lhe, talvez, entendimento, faltava-lhe experiência. O que não faltava, a sua sogra, Noemi. Isso não lhe faltava. E quando Noemi viu o que acontecera, quando Noemi enxergou o que estava com Ruth, o quanto ela trouxera para casa, Noemi entendeu. Há algo aí. Há algo em tudo isso. Aonde você esteve colhendo? No campo de Boaz. Ele é nosso parente. E a sábia, a experiente Noemi já entendeu tudo. Já compreendeu tudo. E interessante que Noemi fala para Ruth. Ruth pensava estar cuidando de Noemi. E Noemi diz: e eu não iria providenciar para você um casamento, não iria providenciar para você uma vida. Era de fato Noemi quem cuidava de Ruth. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo bem a outras pessoas, mas saiba do seguinte: Deus tem um propósito para que nos abençoemos mutuamente. E somos extremamente abençoados no bem que estamos fazendo aos outros. Estamos abrindo um caminho de bênçãos para abençoar nossa própria vida, nosso próprio viver. Ruth vivia um momento de dificuldade, como a igreja em Apocalipse vivia um momento de dificuldade. Algo estava reservado, tudo aquilo estava conduzindo para que no final a bênção do Senhor fosse completa na vida de Ruth. Quando nós lemos
O livro de Apocalipse é uma mensagem como esta que vem ao nosso coração. Muitos estão mais preocupados com os alarmes, com as coisas desastrosas ou com as potências malignas que são citadas no livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, acima de tudo, é a revelação de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu estou, de certa maneira, alarmado e mesmo preocupado com o que eu tenho ouvido na Igreja de Cristo em nossos dias. Quantas doutrinas básicas, essenciais, que sem isto nós não podemos, de fato, nos dizer cristãos, estão sendo negadas em nossos dias. Muitos em nossos dias, e eu não estou aqui com o desejo de polemizar, não estou aqui com a intenção de criticar, longe de mim tal coisa. Não estou aqui para apontar ministério A, B ou C. Não, essa não é a nossa intenção, mas façamos como o apóstolo Paulo nos disse: se alguém, ainda que um anjo de luz, nos entregue um outro evangelho, não aceitemos. Só há um evangelho. Nós não podemos aceitar um outro evangelho. E a Bíblia é clara que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Quando ouvimos notícias e palavras como é necessário contextualizar, é necessário modernizar, é necessário ter uma revisão do que a Bíblia diz, as coisas não foram ditas para um tempo, não são. A Bíblia não é antiga. Lutero dizia algo interessantíssimo. Ele diz: a Bíblia não é antiga, a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna. É diferente. Aqui, quando se fala dos caminhos de vida, que alguns traduziram como veredas, que são caminhos antigas, a palavra não é antiga, a palavra é eterna. Nós temos os caminhos, as veredas eternas, que estão nos sendo reveladas pela palavra de Deus. Mas muitos em nossos dias estão deixando de crer em Jesus, por exemplo, como Deus. Estamos vivendo um novo gnosticismo, um novo agnosticismo. Estas coisas têm voltado à igreja e devemos nos levantar como o apóstolo Paulo se levantou, e ele próprio disse, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: eu fui posto por defesa do Evangelho. Jesus não tem sido conhecido como ele deveria ser conhecido por todos nós.
Apocalipse, acima de tudo, nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nunca eu posso me esquecer que o Espírito não fala apenas a uma igreja. Nunca eu posso me esquecer que o Espírito Santo não fala apenas a minha igreja, a nossa igreja, não fala apenas a nós. Deus está falando, e quem tem ouvidos para ouvir está ouvindo o que Deus está falando. Ele está falando em nossos dias. Ele não se calou. Ele está falando, ele fala aqui aonde estamos, ele fala em outras nações, em outros lugares, a outras igrejas. Ele está falando. E nós devemos ter ouvidos que estejam prontos, que estejam abertos, que estejam alinhados para escutar o que Deus tem para falar. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus lhe disse: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não diz naquele momento, Deus não diz naquela hora a Abraão que terra era aquela. Abraão teve que estar com todos os seus sentidos extremamente aguçados, extremamente preparados para poder saber que terra era esta. Ele tinha que estar com seus ouvidos alertas para escutar a voz de Deus. Ele estava dando ouvidos a Deus, ele estava obedecendo ao Senhor, ele estava saindo de Ur dos Caldeus, mas ele tinha que estar ali com os ouvidos bem sintonizados com o Senhor, para poder ouvir ao Senhor. Ele estava num estado constante de alerta. E para a volta do Senhor Jesus, e para os últimos dias, nós precisamos estar num estado de alerta semelhante. Nós temos que ter os nossos ouvidos afinados, devidamente calibrados com a voz do Espírito Santo. E devemos, entre outras coisas, provar os Espíritos. É uma das palavras ditas nas Escrituras, que nós devemos ter discernimento de espíritos e que devemos provar os espíritos. Cuidado! Demônios também são espíritos. E demônios existem. O diabo existe. Uma das estratégias de Satanás é dizer que ele não existe. E assim ter liberdade total de enganar, de ludibriar todas as pessoas ao seu redor. Porque, afinal de contas, o diabo não existe. Mas o diabo existe. Pode estar certo que ele não apenas existe, ele está neste mundo, o mundo jaz no maligno e ele está atuante nesta terra. O diabo existe. E nós temos que enfrentar a Satanás e enfrentar os demônios. Os demônios não simplesmente se manifestaram nos dias de Jesus, eles continuam se manifestando em nossos dias. Até que venha o final, o grande juízo, e seja Satanás e todos os seus anjos lançados no lago de fogo e enxofre.
E, infelizmente, aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador também serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás e os seus anjos. E nós, se cremos nisto, devemos lutar com todas as nossas forças para arrebatar estas pessoas do fogo, deste destino. Nós não devemos tratar destas coisas sem a devida consciência. Há muitas pessoas que dizem, bem, se Deus quiser, eu sei o que Deus quer. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todo o homem. Isso é o que Deus quer. Então agora depende de mim, agora depende de você. A igreja, quando recebe essa palavra de revelação, e a centralidade do que eu quero falar nessa noite é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Temos que conhecer a Jesus. Temos que conhecer sua voz. Temos que conhecer o seu toque. Temos que conhecer suas palavras. Temos que conhecer sua vontade. Nós precisamos ter revelação da pessoa de Jesus Cristo. Para conhecer a sua voz, para reconhecer a sua vontade, para reconhecer a sua pessoa, nós precisamos de uma vida de proximidade, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. A igreja tem relaxado. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de uma forma geral, eu não estou me dirigindo e dizendo algo A, B ou C. Eu estou dizendo que, infelizmente, a igreja tem se acomodado. Nós somos uma igreja na face da terra privilegiada, porque Deus nos deu acesso as Sagradas Escrituras, como nunca antes houve acesso às Sagradas Escrituras. Você pode adquirir uma Bíblia, às vezes até numa banca de jornal. Nós temos essa liberdade. Há igrejas, mesmo nos nossos dias, que não têm essa liberdade, igrejas que sofrem perseguição, pessoas que têm que memorizar páginas das Sagradas Escrituras para se encontrar com outras pessoas que memorizam outras páginas e assim todos poderem ter uma porção maior da palavra de Deus. Nós temos isso em nossas mãos, nós temos isso ao nosso dispor. E quantas pessoas estão se acomodando, não estão lendo, não estão se aprofundando nas Escrituras. Qual o valor que essa palavra tem para você, tem para mim, tem para cada um de nós? Qual o valor? Você tem tido revelação de Jesus Cristo? Você tem lido as Escrituras? Você tem deixado, eu digo uma coisa a você, se você ler essa palavra, o Espírito Santo falará com você. É inevitável. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Você não precisa de conhecimento, você não precisa de estudo. Estudo é bom, conhecimento é ótimo, mas o que nós precisamos é do Espírito de revelação. Que nos ilumina e que nos iluminando, ao ler as Escrituras, nos esclarece. Há muitos anos,
eu tive uma experiência maravilhosa ao ler a palavra. Uma experiência sobrenatural. Eu estava em oração, minha Bíblia estava fechada diante de mim. E eu senti a presença de Deus. E senti claramente que Deus queria falar comigo através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Estendi minha mão, eu iria abrir a Bíblia, mas antes que eu pudesse tomar a Bíblia, antes que eu pudesse abrir a Bíblia, diante de mim, de uma forma sobrenatural, a Bíblia começou a ser aberta, sem ninguém tocar nela. Você diria, não, foi um vento forte. Num quarto fechado fica difícil, nem ventilador estava ali naquela hora. Abriu-se a Bíblia e começou-se como um dedo folheando suavemente, página por página. E de repente parou num texto. O texto dos evangelhos aonde Jesus chora por Jerusalém. E eu iria ler, e antes que eu pudesse ler, eu ouvi uma voz lendo a palavra. Como se Deus estivesse lendo aquela palavra, aquele trecho para mim. Um privilégio. E quando chegou nos famosos ai de ti, Jerusalém, que apedrejas os que te são enviados. Tantas vezes eu havia lido esse texto, tantas vezes eu havia ouvido outros lerem esse texto, quantas vezes ouvi mensagens dizendo, ai de ti. Mas aquele ai não era o ai que eu estava acostumado a ler, não era o ai que eu estava acostumado a ouvir outros falarem. Aquele era um ai de dor. Ai de ti. Um ai envolto em lágrimas, um ai envolto em pranto, um ai de dor. Não um ai de repreensão, mas um ai de lamento. E uma nova interpretação, uma nova visão desse texto surgiu a partir daquela experiência. Deus chora por nós. Deus chora pelos que se perdem. Deus chora pelos que são rebeldes à sua vontade. Deus clama. Não é à toa que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém e o Espírito Santo intercede por nós e diz com gemidos inexprimíveis. Talvez eu e você não tenhamos a consciência plena de quanto Deus nos ama. Ele te ama intensamente. Ele nos ama profundamente. Ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. E quando nós sofremos, Ele sofre. Não há uma pessoa sequer na Igreja de Cristo que esteja sofrendo, seja por que causa for, que ele não sofra. Primeiramente, se ele é a cabeça deste corpo, quem primeiro se conscientiza da dor, quem primeiro sofre a dor, é a cabeça. Ele sente, ele chora. Não há um de nós
que esteja passando por dificuldade, que esteja passando por uma privação, que esteja passando por uma enfermidade, que ele não sofra com esta pessoa. Por quê? Porque ele nos ama. Você e eu, a igreja, não sofre só. Nós somos acompanhados em nossa dor. O apóstolo Paulo fala algo bem interessante. Qual dentre vós que esteja enfermo, que eu não me enferme com ele? Como isto, enfermar-se? O apóstolo Paulo era usado, como hoje nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, que diz que Deus fazia milagres extraordinários pela mão do apóstolo Paulo. Então, um homem que Deus fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar seus lenços, seus aventais, segundo a interpretação de alguns, os de uso pessoal, eram levados e as enfermidades fugiam das pessoas. Os demônios se retiravam. Por que Paulo não diz: qual de vós que esteja doente que eu não o cure? Mas Paulo diz que eu não me enferme com ele, que eu não sofra com ele. Sabe, a igreja às vezes toma uma postura tão diferente do que Deus deseja que venhamos a ter. A Bíblia diz: aqueles que o Senhor falará, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. A Bíblia diz: porque eu estive enfermo e não fostes visitar-me. Eu direi algo estranho. Deixar de visitar um enfermo é mais condenador do que não conseguir curá-lo. Em momento nenhum a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu estive doente e vocês não me curaram. Diz: eu estive enfermo e vocês não foram me ver, vocês não foram me visitar. Veja o valor que Deus dá a esta atitude de solidariedade, essa atitude de amor, essa atitude de carinho que nós devemos ter uns para com os outros. Eu estive enfermo e vocês não foram me ver. Eu não estou dizendo que não é importante termos poder para curar enfermos. No nome de Jesus, que haja esse poder no nosso meio. Mas eu estou dizendo que é muito mais condenador o não visitar um enfermo do que simplesmente não curá-lo. É muito mais condenador. Estive preso. A outra coisa que a igreja se preocupa é de libertar e libertar. Mas a condenação ali não é porque vocês não me libertaram, é porque vocês não me foram ver. É pior aos olhos de Deus deixar de ver um aprisionado do que simplesmente não libertá-lo. Entenda bem, é importante curar um enfermo, é importante libertar alguém preso, mas nós devemos ter este cuidado
o cuidado de visitar, o cuidado de ir ver, o cuidado de amparar. Nós temos aqui um trabalho do Maná, que eu aproveito no meio da mensagem para incentivar a você a contribuir, a estar junto, mesmo que você não vá na madrugada levar comida para as pessoas. O Maná leva alimento para as pessoas e com o alimento leva palavra. Mas nós dependemos de que as pessoas também possam contribuir com ofertas, com recursos e ajudar a preparar os sanduíches, preparar tudo que é levado para essas pessoas que estão em uma situação de rua, que estão pelas ruas. Sabe, muitos dos que ouviram as mensagens de Jesus eram pessoas como essas. Jesus caminhava e havia pessoas que estavam em situação de abandono, pessoas que estavam até mesmo morando fora das cidades, fugidas das cidades, habitando nos desertos. Você não acha estranho quando a Bíblia nos fala em lugares desertos, em que há multidões? Porque eram dias como esse. Sabe, muitos dos que ouviram a Jesus, que ouviram Jesus pregar, nós teríamos uma visão deles quase de mendigos, porque era a realidade que eles estavam vivendo dos seus dias, dos dias de Jesus. E muitos deles não tinham o que comer. Lembre-se que naquela famosa multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse: há 3 dias esse povo me ouve, e eu estou preocupado com eles, para que indo pelo caminho não venham a desmaiar, a desfalecer. Dai vós mesmos a eles de comer, mas eles próprios não tinham. Jesus lhes perguntou: o que vocês têm? Bem, um rapaz, um menino aqui, nos deu 5 pães e 2 peixes. O interessante é que a Bíblia nos fala, em outro relato, que eles haviam deixado no barco um pão. Havia um pão no barco. E esse pão não foi multiplicado. Esse pão foi deixado no barco. Possivelmente esse pão, supomos nós, deveria ser para atender a algum ou a eles. E ficou lá. O pão que foi dado, o pão que foi compartilhado, foi multiplicado. Mas o pão que foi esquecido, ou até mesmo escondido no barco, continuou um só pão. Isso é uma lição para nós. Quanta gente necessitada, quanta gente aflita, sobrecarregada. E Jesus sempre veio a estas pessoas. O que disse Jesus? Na famosa expressão em Mateus, no texto mais utilizado, às vezes um dos mais traduzidos, não é o mais traduzido, mas é um dos mais traduzidos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. 2 coisas que todos precisamos quando estamos cansados
quando estamos sobrecarregados. A primeira delas é alívio. Eu preciso de alívio. A segunda delas é descanso. O alívio me capacita a ir um pouco mais em frente, mas o descanso me capacita a ir até o fim. Descansado, você vai até o fim. Jesus quer te dar alívio. Alívio é o que eu e você precisamos urgentemente. Quando Jesus nos encontra, quando estamos sobrecarregados, quando estamos cansados, a primeira coisa que Jesus precisa fazer na minha, na tua vida, é nos aliviar. Dar alívio. Nós precisamos de alívio. Se nós não tivermos alívio, ai de nós. É como uma pessoa náufraga. Sabe, certa vez eu estava lendo um artigo sobre como se trata um náufrago, de dias e dias e dias, sem comer, sem beber. Sabe que a primeira coisa que eles dão ao náufrago, não importando o quão sedento ele esteja, eles dão clara de ovo. Eu achei tão interessante aquilo. Porque, por vezes, nós, devido a muito tempo sem comer, sem beber, o estômago começa a grudar as paredes do estômago. E mesmo que seja água, não uma comida, não algo pesado, água, aquilo quando cai, vai e fere e dói. Eu não sei se você já teve a experiência de beber água depois de um período longo de não comer e não beber, e beber rápido demais e sentir uma espécie de incômodo, uma dor. Eles podem sentir uma dor muito grande. E a clara de ovo, então ela cai e ela faz como uma camada protetora nas paredes do estômago. E após um tempo, eles começam então a hidratar, eles começam a dar água àquela pessoa. Ela pode ser hidratada com soro, isso ela pode ser, mas muitas vezes ela não pode beber. Por quê? Porque ela está muito debilitada. Deus sabe que antes de nos dar o descanso que nós tanto necessitamos, porque quem está sobrecarregado, quem está cansado, o que deseja é um descanso. Mas mesmo antes de ter o descanso, ele precisa trazer em primeiro lugar o que nos capacitará para descansar, que é o alívio. Você já viveu a experiência de estar tão cansado que você não consegue descansar? É uma coisa esquisita em que você passa. Bem, deixe-me aproveitar aqui, abrir um parêntese, sempre eu tenho aberto mais do que o normal, pela nostalgia, pela falta, pela saudade. Eu falei hoje de manhã, né, que eu tenho tido, inclusive, dificuldade para dormir. Por quê? Porque minha esposa, devido à nossa filha, Ana Cristina, ter tido uma pré-eclâmpsia, ela foi, então, a estar com nossa filha para apoiar, para ajudar. Foram 57 dias de internação que a Ana passou, graças a Deus. Ela não teve um problema, porque a pré-eclâmpsia pode se desenvolver numa eclâmpsia, e a eclâmpsia pode ser fatal para a mãe, pode ser fatal
para a criança que está sendo gerada e pode ser fatal para os dois. Ou morre a mãe, ou morre a criança, ou morrem as duas pessoas. Então, é algo muito perigoso. Consciente do perigo, Louisiana foi para lá estar com ela. E foram bastantes dias e ainda serão mais uns tantos dias, porque ela só volta lá para não sei que dia de fevereiro, que Louisiana volta. E eu tenho tido dificuldade de dormir, porque são 40 anos de casado, e eu olho para o lado, e aquele lado vazio da minha cama, e por algum motivo me dificulta dormir. Eu estou com sono, eu quero dormir, mas parece que falta algo para dormir, aquele espaço lá. Meus netos, às vezes, como eu expliquei, dormem conosco. Hoje eles vão dormir de novo em minha casa. E quando eles dormem na minha casa, eu gosto que eles durmam na minha cama. Eu permito às crianças que sejam crianças na nossa cama. Eles dormem ali. Eu, como disse de manhã e repito, e eu sou chutado a noite inteira por eles, né? Eles se movem para lá, se movem para cá. Os três não são tão grandes assim, então colocamos ali os três e eles dormem ali. Mas mesmo com eles, não é uma questão de não ter alguém ao lado, é quem deveria estar ao meu lado. Todos eles dormem, a casa inteira dorme, e eu de olhos abertos. E fico cansado. E mesmo cansado, chega uma hora que estou tão cansado por falta de sono, e eu quero dormir. E estranhamente estou tão cansado e não consigo dormir. E preciso de alguma coisa que me relaxe, eu preciso buscar me relaxar. É como eu estou dizendo, não é sem motivo que o Senhor primeiro nos dá um alívio, para depois nos dar o descanso, porque Ele deseja realmente nos restaurar plenamente. Eu oro tanto pela igreja perseguida. A igreja perseguida mexe com o meu coração. Eu gostaria que mexesse também com o teu coração. Nós, às vezes, temos aborrecimentos, mas nós não sabemos o que é uma verdadeira perseguição. Isso que a igreja brasileira sofre às vezes, isso que acontece às vezes, essas leis às vezes que vêm contra nós e coisas assim que é contra a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Isso de fato não é uma perseguição. Perseguição é o que vive a igreja na Coreia. Perseguição é o que vive a igreja que, por extremistas, é atacada. Grupos extremistas que matam e matam e matam e matam a igreja e mais do que a igreja. Aquilo é perseguição. De você não poder abrir a sua boca, de você não poder testemunhar com liberdade, de você não poder viver plenamente a liberdade da sua fé. Isto é verdadeira perseguição. Quando por minha causa vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Há uma igreja com um grande galardão, e não somos nós. É a igreja perseguida. Eu não estou dizendo que você não terá galardão, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que nós deveríamos respeitar essa igreja. E deveríamos estar orando por essa igreja. E deveríamos estar clamando por essa igreja. Há um material
do ministério Portas Abertas, que falam das igrejas mais perseguidas do mundo. Eu sugiro a você adquirir esse material, ler esse material, nação por nação. As mais perseguidas, aquela famosa janela 1040, no mapa mundi, que estão ali a maior parte das igrejas mais perseguidas do mundo, a dificuldade de se levar o evangelho àqueles lugares. Oremos ao Senhor. Você deveria pegar um mapa mundi e colocar as suas mãos e clamar e orar e orar. É para uma igreja como essa, para uma igreja sofredora, para uma igreja que vive esta angústia, que o Senhor traz a revelação da sua pessoa, para que todo aquele que está cansado, todo aquele que está sobrecarregado, possa ser aliviado e possa finalmente alcançar descanso. Eu me lembro do pastor Johann Kandlin, um pastor luterano que teve uma experiência extraordinária, porque ele ouviu falar de uma igreja anglicana em Londres que vivia um grande avivamento. E ele então disse: eu quero ir conhecer esta igreja. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse: a única coisa aos meus olhos mais fria que um luterano é um anglicano. E se um anglicano está sendo avivado, esse luterano quer saber por quê. E ele foi lá na igreja anglicana. Testemunho dele. Ele entrou na igreja. E aquele homem de 2,10 metros de altura, aquele líder luterano, aquele finlandês, foi cheio do Espírito Santo, e ele disse: eu caí no chão e fiquei 30 minutos no chão falando em línguas. Obviamente ele se levantou totalmente transformado, e ele começou o trabalho da obra de intercessão pela igreja mártir. Um dos trabalhos que ele fazia era ir em algumas nações que vendiam escravos ainda em nossos dias. Grupos extremistas atacavam vilarejos cristãos, matavam suas famílias, tomavam suas crianças e vendiam como escravas. Uma menina valia $150. Um menino valia $100. Ele então juntava dinheiro, tinha que ser dinheiro vivo, e com o risco da própria vida, ele ia comprar estas crianças. Ele comprava o máximo possível de crianças para poder reintegrá-las em novas famílias. Isto é uma obra extraordinária. Extraordinária. Ele mesmo, quando nos contou isso e contou a um grupo de pastores, ele falou uma frase que ficou marcada no meu coração. Se você ouve uma coisa como essa e não sente nada, você é semelhante a uma perna de pau no corpo de Cristo. Você não sente nada, porque de fato você não é o corpo. E nós deveríamos sentir a pessoas que estão vivendo tragédias, as pessoas que estão vivendo horrores. E o mínimo que podemos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar por essa gente. E participar
com tudo que possamos participar, para de alguma maneira tirá-los dessa dor, tirá-los desse sofrimento. É por isso que a nossa igreja apoia o trabalho das Meninas dos Olhos de Deus. Essa obra missionária que tira pessoas, que tira meninas, crianças da escravidão, quando não da escravidão sexual, e lhes oferecem um lar alternativo, criando-as para que elas sejam alguém em sua vida. No Tibete, onde existe o sistema de castas, que quando você nasce numa casta inferior, você não tem como ascender, você não tem como subir para outra realidade. Então, ou você será escravo, ou você será prostituta. Quando um grupo da nossa igreja esteve lá, eles viram essas meninas, e entre elas uma menina que foi uma das primeiras a ser resgatada e que hoje já está formada na universidade e já está também ajudando no trabalho das Meninas dos Olhos de Deus, está casada, tem sua própria família, mas aonde ela estaria se os missionários não chegassem lá? E glória a Deus por coisas como estas. Que coisa maravilhosa! Nunca me esqueci da palavra gravada por esta menina, enviada para a nossa igreja, quando começamos a mandar ofertas para a Menina dos Olhos de Deus no Tibete. E elas, no Nepal. E ela nos disse: eu quero agradecer, porque vocês nos devolveram o direito de sonhar. Eu espero que isso mexa com a sua vida. Vocês nos devolveram. Sabe quem foi a menina que disse isso? Essa que está formada, essa que está casada. Nós devolvemos a ela o direito de sonhar e ela está realizada. Apocalipse não é um livro para que eu e você nos desesperemos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, pastor, o que será de minha vida? Pastor, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Pastor, o que nós faremos? O falso profeta. Não se preocupe com o anticristo. Vamos nos ocupar com a vinda do verdadeiro Cristo. Cristo volta. A revelação é de Cristo. A revelação não é do anticristo. A revelação é de Jesus. A revelação não é do falso profeta. Não é que eu não vá ter atenção para o anticristo, para o falso profeta, para as coisas que vão acontecer, as que estão acontecendo e as que já aconteceram. Vou ter a atenção, mas os meus olhos estarão no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E não nos moveremos nem para a direita e nem para a esquerda, não teremos medo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Revelação da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar a pregar Jesus, nós precisamos voltar a falar de Jesus, a adorar a Jesus. O nome Jesus não está sendo muito falado nas igrejas. Os crentes não estão falando mais. Há quem prefira dizer aquele cara lá do alto a falar de Jesus Cristo.
Não tenha medo de falar o nome Jesus. É nome que está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos voltar a ser evangélicos, voltar a ser crentes. Como eu disse pela manhã, eu estou muito preocupado com o que eu tenho visto pelas redes sociais, com as palavras que eu tenho escutado e que têm me perturbado o coração, dizendo: eu sei que nos últimos dias essas coisas se multiplicariam, mas, Senhor, livra-nos de andar por esse caminho. Voltemos para Jesus Cristo. Voltemos para o Senhor. Voltemos à revelação de Jesus Cristo. Voltemos a ouvir Jesus. Voltemos a falar com nossas crianças que amem a Jesus. Voltemos a explicar a elas que Jesus Cristo é amigo das criancinhas, que Jesus Cristo brinca com criancinhas, que Jesus pode entrar no quarto do seu filho, no quarto do seu neto, que Jesus Cristo pode entrar ali, sentar com ele e trocar palavras com ele, e brincar com ele, e se alegrar com ele. Quando eu falava isso com o Isaac, e ele disse: vovô, ele virá como criança? Ele vem como adulto ou ele vem como criança? Eu disse: ele veio como criança, só que ele cresceu. E não tem porquê Jesus não poder vir. É que isso é meio perturbador para a minha teologia, a teologia do meu neto. Ele não pode vir como criança, Jesus pode vir do jeito que ele quiser vir. Essa que é a verdade. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. Deus pode se manifestar do jeito que Deus quiser se manifestar. E eu falei com ele: olha, o importante é que você fale com Jesus. O importante é que você brinque com Jesus. E nós temos que voltar a ter esse coração de criança, a ter essa comunhão com Ele, a estarmos com Ele. Às vezes nós estamos mais preocupados com uma mensagem caprichada, com um louvor de primeira classe, com um ambiente todo especial. Eu quero Jesus. Eu quero o Senhor. Eu quero que meus olhos se encham de ver a sua glória. Eu quero que meus ouvidos estejam escutando a sua voz. Eu quero ouvir o que o Espírito está dizendo. Eu quero ouvir o que o Espírito tem a dizer a mim e o que o Espírito tem a dizer a outros. Eu quero ouvir ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são idólatras, que adoram a obra de suas mãos, se tornam semelhantes àquilo que adoram, que têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, têm boca e não podem falar, não podem tocar, mesmo tendo mãos. Tornem-se semelhantes a eles todos os que adoram. Mas a Bíblia diz: o nosso Deus não é assim. O nosso Deus tem olhos e Ele vê. Ele tem ouvidos e Ele ouve. Ele tem boca e Ele fala.
Mas o nosso Deus não é espírito e verdade. E por causa disso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mas Ele tem olhos. E Ele vê. Ele tem ouvidos. E Ele ouve. E Ele tem boca. E Ele fala. Que você tenha ouvidos para a boca de Deus. Para ouvir o que Ele está falando. Tenha olhos para ver o que Ele está fazendo. Tenha boca para responder e para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Oremos ao Senhor. Gaste um tempo falando ao Senhor agora. João foi isolado, João foi deixado em Pátimos. Mas em Pátimos ele achou-se em espírito. E em espírito ele não estava em Pátimos. Ele estava na revelação do Apocalipse. Ele estava nos céus. Ele estava no futuro. Eu não sei aonde você está, como você se encontra, mas eu quero dizer que o Senhor pode te tomar em espírito e você estar em outro lugar, mesmo estando no lugar em que você está. Achei-me em espírito. Não somente estava em Pátimos, mas estava na revelação. Você pode estar no problema, pode estar na dificuldade, mas você também vai estar na solução. Você também vai estar na revelação em espírito. Deixe o Senhor ministrar na sua vida. Aleluia. No nome do Senhor. Senhor, nessa noite, talvez pela live, alguém tenha nos ouvido e tenha dito: eu estou num problema tão sério, eu estou no meu Pátimos, não tenho como sair desse lugar. Ninguém pode aprisionar o teu espírito, ainda que aprisione até o teu corpo. Talvez você esteja num leito limitado, mas você em espírito pode estar ilimitado agora, voando nas asas do Espírito. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, por essas pessoas que talvez não te conheçam, mas agora te conhecem. Que o Senhor entre na vida delas. Que o Senhor traga uma novidade de vida para cada um deles. Para que possamos nascer de novo, ser regenerados, as coisas velhas já passando e tudo se fazendo novo. Agora eu oro, Senhor, por todos nós. Tantas vezes, Senhor, temos nos acomodado, temos, Senhor, nos encolhido diante da vida. Senhor, nós nos erguemos em Cristo.
Talvez algumas pessoas estejam vivendo lutas tão grandes, tão grandes, tão grandes. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Seja liberto agora pelo Senhor. Receba o alívio. E siga a Jesus e receba o descanso. Aprenda de Cristo e você saberá descansar. No nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Fiquemos de pé.